O nome dela era um fogo em seus lábios, mesmo no silêncio do despertar. Kael Al-Maktoum abriu os olhos para o teto de ouro de seu quarto, o corpo tenso, vibrando com a energia de um sonho que era mais real que sua própria vida. Por 7 longos, áridos anos, a mesma mulher o visitava. Ele nunca via seu rosto por completo, apenas fragmentos devastadores. O brilho de olhos escuros como a noite do deserto, a curva de um pescoço pálido, o som de uma risada que parecia música antiga. Ele acordava sempre assim, com o corpo queimando por um toque fantasma e o coração esmagado por uma perda que nunca foi real. Os lençóis de seda egípcia, frios e vazios, eram um insulto à fornalha que ardia dentro dele. O poder, a riqueza, o controle de um sultanato inteiro se desfaziam em cinzas diante daquela ausência avassaladora. Se você carregasse um fantasma tão real por tanto tempo, o que você faria no lugar dele? Além disso, me diga de qual cidade você está ouvindo. Preciso saber que não estou sozinho nisso. Se você quiser ouvir mais histórias como esta, inscreva-se no canal. 2 horas depois, o Sheikh Kael Al-Maktoum era uma criatura completamente diferente. Vestido com um terno impecável que gritava poder silencioso, ele comandava sua mesa de mogno maciço com uma autoridade fria e inquestionável. O aroma de café forte e couro velho preenchia o ar de seu escritório. Um santuário de controle onde nações eram negociadas e fortunas eram decididas com um aceno de cabeça. Para o mundo, ele era a personificação do sucesso e da disciplina, um soberano implacável. Mas, por baixo da fachada de aço polido, a febre baixa da obsessão nunca o abandonava. Cada decisão, cada olhar calculado, cada palavra pesada era apenas uma distração do eco persistente daquele sonho. Ele podia comandar exércitos e mercados globais, mas não conseguia banir a imagem de uma mulher sem rosto de sua mente. Uma tortura íntima e constante que tornava cada conquista um lembrete amargo de seu vazio fundamental. O império que governava era vasto, mas o seu mundo interior era um reino de um só habitante. Ela, Farid, seu conselheiro e a única sombra de um amigo que possuía, entrou sem ser anunciado, carregando a habitual pasta de couro cheia de candidatas. Majestade, as famílias de Al-Jazari e de Fard enviaram novos retratos, alianças estrategicamente impecáveis. Kael nem mesmo desviou o olhar dos documentos à sua frente. Sua mão se ergueu em um gesto de dispensa, cortante e final. Leve-os para longe, Farid. Já lhe dei minha resposta. A voz de Farid era paciente, mas tingida de urgência. Kael, já se passaram 3 anos desde o incidente. O conselho exige uma herdeira. Você não pode governar para sempre com base em uma fantasia. A caneta de Kael parou. Um silêncio pesado desceu sobre a sala. Não é uma fantasia, ele disse, a voz baixa e perigosa, uma corrente elétrica percorrendo cada sílaba. É a única verdade que importa. Eu não me casarei com um retrato ou um tratado. Só existe uma mulher, e eu a encontrarei. Até lá, este assunto está encerrado. Mas naquele dia específico, 25 de setembro, algo se partiu na monotonia de sua obsessão. Uma corrente elétrica sutil vibrou no ar do deserto, uma sensação que ele não sentia fora de seus sonhos. Enquanto estava de pé, observando as dunas douradas pela janela panorâmica de seu escritório, os pelos de seus braços se eriçaram. O mundo pareceu ganhar um foco devastador, uma nitidez dolorosa. Era um pressentimento, uma certeza visceral que o atingiu como um raio. Proximidade. Depois de 7 anos de busca cega, era como se uma porta tivesse se aberto em algum lugar distante, derramando uma fresta de luz em sua direção. Ele não sabia como, nem porquê, mas ele sentiu. Ela estava perto. A energia dela estava, de alguma forma,
ao seu alcance. Foi então que o arauto do palácio anunciou a chegada de uma mensagem urgente, uma carta, uma que mudaria o eixo de seu universo para sempre, vinda da ala esquecida do palácio, de uma esposa que ele nunca se dignou a conhecer, Lina Al-Jamil. Aos 25 anos, sentiu o peso opressor do palácio de Cadira antes mesmo de cruzar seus portões monumentais. O sol do deserto batia nos domos de ouro, cegando-a com um brilho que parecia zombar de sua origem modesta, de uma família nobre cujo poder era agora apenas uma memória desbotada. O ar dentro dos muros era diferente, mais rarefeito, impregnado com o perfume caro de jasmim e um poder antigo e inquestionável. Cada passo que dava no mármore polido, tão frio sob as solas de seus sapatos simples, ecoava sua inadequação. Ela se sentia um fantasma, uma sombra deslizando por corredores que não foram feitos para ela. Um lugar onde até o silêncio parecia custar uma fortuna. As paredes, adornadas com tapeçarias que contavam histórias de sultões e deuses, a observavam com indiferença, testemunhas silenciosas de sua insignificância. Ela não pertencia àquele mundo de grandeza calculada e beleza impiedosa. Era uma peça temporária em um jogo cujas regras mal compreendia. Sua presença ali era um parêntese, um último suspiro de liberdade antes que as portas de sua própria vida se fechassem para sempre. Em exatamente 2 meses, ela se tornaria a esposa do Sheikh Omar, um homem de honra e de inverno, décadas mais velho, cuja mão fora prometida à sua família como um selo de aliança e sobrevivência. A união era uma sentença respeitosa, um dever que ela aceitara com a resignação silenciosa que lhe fora ensinada desde o berço. Este emprego temporário, como dama de companhia da jovem sobrinha do sultão, era sua única condição, um breve adiamento da inevitabilidade. Era uma chance de servir, de ser útil, de sentir o chão sob seus próprios pés antes que ele fosse substituído por tapetes persas em uma gaiola dourada. A resignação era sua armadura, mas por baixo dela, um desejo secreto por uma vida não escrita, por uma escolha que fosse sua, queimava como uma brasa teimosa e dolorosa. A pequena Amira, sua protegida, era um espelho em miniatura de sua própria prisão emocional. Uma criança de 8 anos com olhos assustados, perdida na vastidão do luxo. A governanta-chefe, Zoya, uma mulher rígida como o protocolo que servia, a repreendeu por se recusar a participar de sua aula de equitação. Onde Zoya via desobediência, Lina enxergava um medo paralisante. Ignorando o olhar reprovador da governanta, Lina ajoelhou-se lentamente no chão de pedra do pátio, colocando-se no nível da menina. Não usou ordens, apenas estendeu a mão, a palma para cima, um convite silencioso. Os cavalos também sentem medo. Sua voz era um sussurro suave, uma melodia contra a disciplina áspera do palácio. Eles só precisam saber que não estão sozinhos. Naquele gesto simples, em sua coragem de oferecer gentileza onde se esperava a obediência, a extraordinária fibra de sua alma se revelou, um farol de calor humano em um deserto de formalidade. Foi Zoya, mais tarde, com um respeito relutante no olhar, quem primeiro lhe falou do mestre daquele império. Você deve ter cuidado, a governanta advertiu, enquanto arrumava os lençóis no quarto de Lina. O Sheikh Kael Al-Maktoum não é como os outros homens. Ele foi forjado no fogo do deserto e no silêncio do poder. Ele comanda nações com um olhar, mas raramente é visto por seu próprio povo. A descrição pintou a imagem de uma força da natureza, um homem tão colossal e distante quanto as estrelas do deserto. Dizem que ele é o mais temido, o mais respeitado e o mais solitário de todos. Seu coração, afirmam os sussurros,
É tão vasto e inabitado quanto as próprias dunas de Cadira. Um arrepio involuntário percorreu a espinha de Lina, uma mistura de pavor e uma curiosidade perigosa, como a atração que se sente pela beleza de uma tempestade que se aproxima no horizonte. A imagem daquele homem, um soberano fantasma em seu próprio reino, instalou-se em sua mente como uma semente indesejada. Uma parte dela, a parte que ainda sonhava, sentiu uma pontada de fascínio por aquela figura de solidão e poder. Mas a realidade de sua situação era uma âncora pesada, puxando-a de volta para o chão. Ela não podia se dar ao luxo de ter curiosidade. Ela não devia alimentar pensamentos sobre um homem que era um universo à parte do seu. Seu caminho estava traçado, seu futuro selado. Pensar no Sheikh Kyle era brincar com um fogo que poderia consumir a frágil paz que ela havia construído em torno de sua aceitação. Com uma determinação feroz, ela ergueu uma muralha em sua mente. Evitá-lo, não procurar seu olhar, não cruzar seu caminho. Era uma questão de sobrevivência emocional. Um pacto silencioso para proteger o que restava de seu coração antes que ele fosse entregue por dever. No entanto, em um palácio construído sobre segredos e destinos entrelaçados, a vontade de uma única alma é tão impotente quanto um grão de areia tentando parar a maré. Lina podia escolher evitar o homem, mas não podia fugir da força invisível que já começava a tecer seus fios. O destino não pede permissão. Ele simplesmente acontece, movendo peças em seu tabuleiro cósmico com uma indiferença cruel e deliberada. A mesma energia que Kyle sentira vibrar nas dunas, aquele pressentimento de proximidade devastadora, agora pulsava nos corredores silenciosos que Lina percorria. Ela não sabia, mas cada passo que dava em direção ao seu dever a levava inexoravelmente para o centro da obsessão de um homem que ela estava determinada a nunca encontrar. A colisão não era uma possibilidade. Era uma certeza que aguardava apenas o momento certo para acontecer, pronta para despedaçar seus mundos. Aconteceu em um final de tarde, quando o sol de Cadira pintava as dunas com tons de açafrão e mel. Lina caminhava pelos jardins do palácio com a pequena Amira. O riso da criança, um contraponto delicado ao silêncio opressor daquele lugar. Foi então que ela o viu, a uns 30 metros de distância, perto das fontes de mármore, uma figura recortada contra o sol poente. Ele não era apenas alto, era uma presença que parecia dobrar a luz ao seu redor. Ombros largos sob o tecido fino de uma túnica branca, uma postura de poder inato que não precisava de gestos para se afirmar. Ela não conseguia ver seu rosto. Apenas a silhueta imponente e a forma como ele se movia, com uma economia de movimentos que era ao mesmo tempo graciosa e perigosa. Sua presença era uma força da natureza, uma gravidade silenciosa que puxava a atenção de todo o pátio. E por um instante aterrorizante, Lina sentiu como se estivesse sendo puxada também contra toda a sua vontade. A reação de seu corpo foi instantânea, violenta e completamente inexplicável. Seu coração tropeçou. Depois disparou em um ritmo selvagem contra suas costelas. Um pássaro enjaulado tentando desesperadamente escapar. Uma onda de calor inexplicável subiu por sua nuca, espalhando-se por suas bochechas e descendo por seu peito como fogo líquido. As pontas de seus dedos formigaram, uma corrente elétrica percorrendo seus braços, e ela sentiu cada centímetro de sua pele acordar de um longo sono, de repente hipersensível ao toque do ar do deserto. Era uma consciência física tão avassaladora que a deixou sem fôlego, o mundo se reduzindo àquela forma distante e à combustão caótica dentro de si. Ela nunca havia sentido nada parecido, uma resposta tão primitiva e visceral a um completo estranho.
Uma tempestade química que seu corpo desencadeou sem a permissão de sua mente, deixando-a atordoada e vulnerável. Então, tão rápido quanto a sensação a dominou, a vergonha a inundou, fria e cortante. Que tipo de mulher ela era? Estava prometida a outro homem, um homem bom e honrado a quem devia respeito e fidelidade. Este pânico corporal era uma traição, uma mancha em sua honra. Ela apertou as mãos em punhos, as unhas cravando em suas palmas, na tentativa de ancorar-se à realidade, de silenciar a rebelião de seus sentidos. Ela não podia, ela não devia. Mas ela queria olhar de novo, queria entender a fonte daquele cataclismo. Com uma força de vontade imensa, ela forçou seu olhar para baixo, para as pedras do caminho, o coração ainda martelando descontroladamente. Quando finalmente ousou erguer os olhos novamente, buscando por ele com uma mistura de medo e uma curiosidade que a enojava, ele havia desaparecido. Apenas o som suave da fonte permaneceu, indiferente ao caos que ele deixara para trás. 2 dias se passaram, dias em que Lina se moveu pelo palácio como um fantasma, assombrada pela memória daquela reação física. Ela se repreendia a cada hora, reforçando as muralhas ao redor de seu coração. Em uma tarde, enquanto atravessava um corredor silencioso na ala oeste, adornado com tapeçarias que contavam histórias de batalhas antigas, ela ouviu. A porta de um dos salões privados estava entreaberta, uma fresta escura em meio à madeira polida. De dentro, uma voz masculina flutuou, não alta, mas com um timbre que cortou o silêncio e a atingiu fisicamente. Era uma voz grave, profunda, carregada de uma autoridade que não pedia, mas comandava a atenção. Cada palavra era pronunciada com uma clareza precisa, um barítono que parecia ressoar não apenas no ar, mas diretamente nos ossos dela. Uma vibração que viajou do chão de mármore frio até a base de sua espinha. Ela parou, o corpo inteiro congelado no meio do corredor. Se a visão daquela silhueta havia sido uma faísca, o som daquela voz era um raio. Arrepios desceram por sua coluna, vértebra por vértebra, de forma lenta e torturante. Uma contração súbita e chocante em seu baixo ventre a fez prender a respiração. Um desejo tão agudo e inesperado que era quase doloroso. A voz não falava com ela, mas parecia estar dentro dela. Cada inflexão, uma carícia áspera em lugares de sua alma que ela nem sabia que existiam, despertando anseios que ela nunca se permitira nomear. Era a voz de um governante, de um predador, mas também de uma melancolia profunda. Uma combinação devastadora que a desarmou completamente. Ela permaneceu imóvel, uma estátua de desejo e vergonha, ouvindo fragmentos de uma conversa sobre tratados e embarques. Mas tudo o que registrava era a música perigosa daquela voz. O som suave de uma porta se fechando a libertou de seu transe. O clique do trinco foi como um tiro no silêncio, e Lina recuou instintivamente, pressionando as costas contra a tapeçaria fria da parede oposta. Ela estava tremendo. As pernas fracas, a respiração ofegante, como se tivesse corrido uma maratona. A vergonha que sentiu foi ainda mais profunda, mais violenta. Reagir assim a uma voz era uma loucura, uma fraqueza imperdoável. Aquele homem, quem quer que fosse, era um perigo para a frágil paz que ela havia construído. Ele era o fogo que ameaçava consumir sua resignação e transformá-la em cinzas. Naquele momento, encostada na parede, com o eco daquela voz ainda vibrando em seu sangue, Lina tomou uma decisão firme e desesperada. Ela o evitaria. Ela descobriria quem ele era, apenas para garantir que seus caminhos nunca mais se cruzassem. Mas o destino, com sua ironia cruel, já havia começado a tecer uma tapeçaria diferente.
uma em que seus fios estavam irremediavelmente destinados a se encontrar. Os dias seguintes se transformaram em um complexo jogo de xadrez para Lina. Ela mapeou os horários do sheik com a precisão de um estrategista militar, aprendendo seus padrões de movimento dentro do palácio para garantir que seus próprios caminhos fossem sempre opostos. Manhãs na ala leste, tardes no escritório da Torre Norte. Ela se tornou uma especialista em corredores de serviço e passagens ocultas, uma sombra determinada a permanecer invisível. A contagem regressiva para seu casamento era um tambor constante em sua mente, cada dia uma batida mais próxima de seu destino selado. Faltavam apenas 53 dias. Mas o destino despreza tais planos. Foi numa tarde, enquanto supervisionava a mira na grande galeria de artefatos, que o inevitável aconteceu. A menina, em um rompante de alegria infantil, subiu em um pedestal para alcançar um feixe de luz, desequilibrando um vaso Ming de valor incalculável. Em um piscar de olhos, Lina não viu o artefato, apenas a criança. Ela se lançou para frente, envolvendo a mira em seus braços e usando o próprio corpo como escudo, enquanto o vaso se espatifava no mármore com um som ensurdecedor e final. O silêncio que se seguiu ao estilhaçar da porcelana era mais pesado do que qualquer grito. Lina permaneceu no chão, o coração batendo descontroladamente, garantindo que a pequena Amira estivesse ilesa, o corpo da menina tremendo em seus braços. Quando os guardas e Zoya chegaram, encontraram-na de joelhos em meio aos cacos, assumindo total responsabilidade com uma calma que desmentia o terror que sentia. Horas mais tarde, a convocação chegou, não de um administrador, mas do próprio Sheikh Kael Al-Maktoum. Ele a receberia em sua biblioteca particular. O nome dele, dito em voz alta, foi uma sentença. Um calafrio percorreu sua espinha e o ar pareceu ficar rarefeito. A caminhada pelos corredores, que ela tanto se esforçara para evitar, agora se tornava uma marcha forçada em direção ao epicentro de seu pânico. Cada passo no mármore polido ecoava a batida frenética de seu coração. Ela tentava erguer suas defesas, lembrar-se de Omar, de seu dever, mas seu corpo era um traidor, vibrando com uma antecipação terrível e elétrica. Kael estava revisando projeções de mercado quando Farid entrou com a notícia do incidente. Sua reação inicial foi de irritação contida, um aborrecimento com a perturbação de sua rotina. Um vaso, por mais valioso que fosse, era substituível. Ele estava prestes a ordenar que o custo fosse deduzido do salário da responsável e encerrar o assunto, quando Farid pronunciou o nome. A dama de companhia, Lina Al-Jamil, assumiu toda a culpa. O nome o atingiu como um soco no peito, roubando-lhe o ar. Lina, aquele nome, o mesmo da carta de divórcio da esposa que ele nunca conhecera, a mesma energia que ele sentira dias antes, aquela sensação de proximidade devastadora, voltou com a força de um maremoto, inundando seus sentidos. Seu coração, antes um metrônomo de controle, disparou. Não era coincidência. Ele sentiu em seus ossos uma certeza primitiva e irracional de que aquela mulher estava, de alguma forma, ligada ao fantasma de seus sonhos. "Eu a verei pessoalmente", disse Kael, a voz mais rouca do que pretendia. A surpresa no rosto de Farid foi evidente, mas o conselheiro era sábio o suficiente para não questionar uma ordem dada com aquela intensidade. Assim que ficou sozinho, Kael agiu por puro instinto, um impulso que ele não conseguia e nem queria analisar. Ele precisava ver o rosto por trás daquela energia, daquele nome que agora ecoava em sua mente como um encantamento. Acessou o arquivo pessoal dela em seu sistema. A informação era escassa, um resumo de sua linhagem nobre e seu serviço temporário no palácio. Mais um detalhe, uma única linha no final do arquivo,
Fez o sangue em suas veias congelar e depois ferver. De prometida em casamento ao Sheik Omar de Al-Hajjar, união a ser formalizada em 52 dias. Uma onda de possessividade selvagem e furiosa o dominou. Um sentimento tão ilógico e poderoso que o deixou cambaleando. Por que a ideia dela pertencer a outro homem parecia uma traição pessoal? Lina parou diante das imponentes portas duplas de carvalho da biblioteca. Eram maciças, intimidadoras, uma fronteira física entre seu mundo de silêncio e o universo daquele homem. Sua mão tremia incontrolavelmente enquanto a erguia para bater, os nós dos dedos pálidos contra a madeira escura. O som suave de sua batida pareceu um trovão na quietude do corredor. Lá dentro, Kael ouviu o toque e se levantou, o corpo tenso como a corda de um arco. A antecipação era uma presença física na sala, densa e carregada de eletricidade. Ele sentia como se estivesse esperando por aquele momento por 7 anos, sem sequer saber. Cada fibra de seu ser estava focada naquela porta, esperando pela revelação, pela confirmação de que a mulher por trás daquela perturbação em sua alma era real. Ele caminhou lentamente em direção à entrada, o coração martelando contra as costelas com uma força que quase o machucava. A voz dele atravessou a madeira, profunda e ressonante, fazendo cada nervo do corpo de Lina se acender em resposta. Com a respiração presa na garganta, ela empurrou a pesada porta. A luz do corredor a envolveu por trás, projetando sua silhueta esguia no chão da biblioteca. Por um instante suspenso no tempo, seus olhares estavam prestes a se cruzar, o momento da colisão finalmente ao alcance. Foi então que uma porta lateral se abriu com violência e Farid entrou apressado, o rosto pálido de urgência. Majestade, perdoe a interrupção, mas é o Conselho de Segurança. Houve uma violação na fronteira norte. Exigem sua presença imediatamente. O momento se estilhaçou. A tensão, que estava prestes a encontrar seu clímax, foi brutalmente cortada, deixando um vácuo vibrante no ar. Lina sentiu uma onda de alívio tão avassaladora que quase a fez desmaiar, misturada a uma pontada inexplicável de frustração. Kael não desviou os olhos da figura na porta. Sua mandíbula se contraiu, e ele dispensou Farid com um gesto cortante, um movimento que mal registrou. A interrupção não havia dissipado a energia, pelo contrário, a havia comprimido, tornando-a ainda mais volátil e potente. O breve adiamento serviu apenas para esticar a corda da antecipação até seu limite. Agora, não havia mais conselheiros, nem crises, nem mundo exterior. Havia apenas o silêncio pesado da biblioteca e a mulher parada em sua soleira, meio oculta nas sombras, meio revelada pela luz. Ele deu um passo à frente, fechando a distância entre eles. Ela, sentindo-se encurralada por sua presença imponente, ergueu o queixo em um ato de desafio instintivo. O tempo parou. A colisão, adiada por anos, adiada por dias, adiada por um único instante torturante, era agora, finalmente e de forma aterrorizante, inevitável. O verdadeiro confronto estava prestes a começar. A porta se abriu em um silêncio quase sagrado, e o tempo se desintegrou em partículas de luz dourada. Kael observou, paralisado. Enquanto ela entrava na biblioteca, a luz do corredor a emoldurava, transformando sua silhueta em uma promessa de ébano e fogo antes de ela dar um passo para dentro, revelando-se à penumbra rica do ambiente. Cada movimento dela era lento, quase relutante, como se caminhasse contra uma corrente invisível. Ele absorveu os detalhes com uma fome de 7 anos. Os cabelos escuros como a noite do deserto, presos de forma simples, mas com mechas rebeldes que acariciavam a curva de seu pescoço pálido. A pele dela parecia brilhar com uma luz própria, suave e convidativa.
Ele sentiu o cheiro fraco de jasmim que a acompanhava. Uma fragrância que ele já conhecia de seus sonhos mais profundos. O mundo inteiro se reduziu àquele espaço, àquela mulher, a batida ensurdecedora de seu próprio coração, que martelava contra suas costelas como um prisioneiro desesperado por liberdade. E então, ela ergueu o olhar. O universo de Kael não parou. Ele se estilhaçou e se refez em um único instante de clareza cruel e devastadora. Era ela. Não uma semelhança, não uma aproximação. Era o rosto exato que o assombrava. Os olhos escuros que o afogavam noite após noite. A curva precisa dos lábios que ele sentia em sua pele mesmo acordado. A mulher de seus sonhos, a arquiteta de sua agonia, a única verdade em seu mundo de poder e mentiras, estava ali, em carne e osso, real. Um som gutural escapou de sua garganta, um misto de choque e dor. Seus joelhos quase cederam sob o peso daquela revelação impossível. Cada célula de seu corpo gritava em reconhecimento. Uma sinfonia de familiaridade que desafiava toda a lógica. Ela existia, ela era real. E por 7 anos, ele a havia procurado em todos os lugares, sem saber que ela estava mais perto do que ele jamais poderia ter imaginado. Uma prisioneira em seu próprio palácio. A primeira onda de emoção que o atingiu foi um alívio tão avassalador que quase o colocou de joelhos, uma gratidão dolorosa que queimava em seu peito. Ela era real, mas imediatamente depois veio o fogo, um desejo consumidor, primitivo, tão potente que o deixou sem fôlego, uma necessidade de tocá-la, de confirmar com suas próprias mãos que ela não era uma miragem. Junto com o desejo, uma possessividade selvagem e furiosa tomou conta dele. Ela era sua. Sempre fora. E então, como uma lâmina de gelo em seu coração, veio o terror. O terror de que ela não sentisse nada. O terror de que, para ela, ele era apenas o monstro que a humilhou e a aprisionou. O terror de que ela pertencia a outro homem, um fato que agora parecia a mais profana das blasfêmias. Ele a encontrou, finalmente, apenas para perceber que talvez a tivesse perdido para sempre antes mesmo de poder reivindicá-la. Lina forçou-se a erguer o queixo. Uma armadura frágil de dignidade contra o homem que detinha seu destino. E então ela o viu, completamente, sem a distância, sem as sombras do jardim. A realidade dele era um impacto físico, um soco no plexo solar que roubou o ar de seus pulmões. Ele não era apenas alto, era uma força da natureza contida em um corpo humano, com ombros largos que pareciam carregar o peso do mundo e uma beleza masculina tão brutal quanto refinada. Mas foram seus olhos que a prenderam. Escuros como obsidiana polida, e neles ela viu uma intensidade que não era apenas poder, mas uma tempestade de emoções contidas, uma fome antiga e familiar. A voz que a assombrava agora tinha um rosto, e era 1000 vezes mais perigoso do que ela poderia ter imaginado. O mundo se inclinou em seu eixo, e ela sentiu o chão de mármore frio desaparecer sob seus pés. Uma parte racional de sua mente gritava, listando todas as razões para temê-lo, para odiá-lo. Ele era seu captor, o arquiteto de sua solidão, o homem cujo nome era sinônimo de sua humilhação. Mas seu corpo, aquele traidor insubmisso, contava uma história diferente. Uma corrente elétrica percorreu sua espinha, e um reconhecimento inexplicável floresceu em seu peito. Uma sensação absurda de reencontro, como se uma parte antiga de sua alma se esticasse em direção a ele. Suas pernas fraquejaram e uma onda de calor insuportável subiu por seu corpo, concentrando-se em seu baixo ventre com uma intensidade vergonhosa e avassaladora. Um desejo que doía, que a envergonhava com sua ferocidade, a dominou completamente.
A vontade primitiva de dar um passo à frente, de tocar a pele dele, de sentir se ele queimava tão intensamente quanto ela. Era uma heresia que a aterrorizava e a seduzia em igual medida. Por um longo momento que pareceu conter uma eternidade, eles permaneceram imóveis, presos no olhar um do outro. O vasto salão, com seus milhares de livros e segredos, desapareceu. O mundo exterior, com suas regras, seus deveres e seu noivado, deixou de existir. Havia apenas aquele silêncio denso e vibrante, uma comunicação silenciosa que transcendia palavras. Nenhuma palavra foi dita, mas tudo foi dito. O choque do reconhecimento dele colidiu com o terror da atração dela, criando um campo de força invisível entre eles. Foi o som suave de sua própria respiração ofegante que quebrou o feitiço, trazendo a realidade dolorosa de volta como uma onda gelada. Ele era o Sheikh Kael Al-Maktoum, seu juiz. Ela era Lina Al-Jamil, a noiva de outro homem. Mas naquele instante suspenso no tempo, ambos souberam, com uma certeza absoluta e aterrorizante, que haviam encontrado algo impossível de ignorar. Nada, absolutamente nada, voltaria a ser como antes. Kael quebrou o silêncio. Sua voz, um barítono controlado que fazia o ar vibrar. Sobre o vaso, ele começou. As palavras, um pretexto frágil para a verdadeira questão que pairava entre eles. Lina manteve o queixo erguido, um ato de desafio que custou cada fibra de seu ser. E assumo total responsabilidade, Majestade. Aceitarei qualquer punição. Cada palavra era uma armadura, mas ele não via a ofensa. Via a curva de seus lábios, a chama de orgulho em seus olhos. Uma decisão irracional e possessiva tomou conta dele, disfarçada de lógica. Você não será dispensada, disse ele, a voz mais baixa, mais íntima. Minha sobrinha precisa de sua estabilidade. A justificativa era para Zoya, para o conselho, para o mundo. Mas a verdade, crua e aterrorizante, era que a ideia de mandá-la embora, de perder o acesso a essa energia que o incendiava, era fisicamente insuportável. A sentença dela, de repente, tornou-se a dele. Ela ficaria, e ele seria forçado a vê-la todos os dias. Os dias que se seguiram transformaram os corredores do palácio em um campo minado de tensão elétrica. Os encontros deixaram de ser acidentais. Tornaram-se uma caçada silenciosa e obsessiva da parte dele. Kael, o homem que governava de uma torre de marfim, agora encontrava razões para inspecionar os estábulos, precisamente quando Lina levava a mira para suas aulas. Ele solicitava relatórios sobre artefatos antigos na ala da biblioteca, onde ela gostava de ler, apenas para criar a oportunidade de passar por ela. Para Lina, sua presença era uma agressão sensorial. Ela sentia a mudança na atmosfera antes mesmo de vê-lo. Um calor súbito na nuca, o ar se tornando mais denso, o perfume sutil e masculino de sândalo e couro que a envolvia e desfazia suas resoluções. Seu corpo atraía a cada momento, a pele se arrepiando, a respiração ficando presa na garganta, o coração disparando em um ritmo de pânico e desejo que a deixava tonta e furiosa consigo mesma. O primeiro toque foi uma catástrofe disfarçada de acidente. Lina estava na biblioteca, tentando alcançar um volume pesado na prateleira mais alta, o corpo esticado ao limite. De repente, uma sombra a envolveu e um calor sólido e masculino pressionou suas costas. Era ele. Kael estendeu a mão por cima do ombro dela, o peito roçando em suas costas, o braço envolvendo-a em uma gaiola momentânea de poder e perfume. Seus dedos se tocaram no couro antigo do livro. Foi um contato mínimo, pele contra pele por menos de um segundo. Mas a reação foi desproporcional, violenta. Um choque elétrico
branco e ofuscante, percorreu o braço dela e explodiu em seu peito, roubando-lhe o ar. Ambos congelaram, suspensos naquele contato proibido. Ele se afastou abruptamente, como se tivesse sido queimado, e ela cambaleou para trás, a mão pressionada contra a boca. Horas depois, ela ainda sentia o formigamento exato onde a pele dele a tocara, uma marca invisível e febril. A realidade, fria e implacável, chegou na forma de um envelope selado com o brasão da família de seu noivo. A carta não era ameaçadora, pelo contrário, era uma nota gentil de Sheikh Omar, perguntando sobre seu bem-estar e mencionando os preparativos finais para a cerimônia. Faltavam agora 45 dias. Cada palavra era uma pá de terra fria sobre a chama caótica que Kael havia acendido nela. O pânico subiu por sua garganta como bile. Ela estava presa entre dois mundos, um de dever, honra e segurança, representado por aquele papel em suas mãos trêmulas, e outro de caos, desejo e uma conexão aterrorizante que parecia predestinada, personificada na queimadura fantasma em sua pele. A culpa a corroía. Como ela podia sentir o que sentia por Kael enquanto estava prometida a um homem bom? A guerra dentro dela era violenta, rasgando-a entre a mulher que deveria ser e a mulher que seu corpo insistia que já era. Naquela mesma noite, em seu escritório, Kael quebrou o copo de cristal em sua mão. Farid entrou e o encontrou olhando para os cacos, o sangue escorrendo lentamente por seus dedos. Pela primeira vez, o conselheiro viu não o sheik, mas um homem à beira do abismo. "O que está acontecendo com você, Kael?" Farid perguntou, a voz baixa e preocupada. Kael riu, um som seco e desprovido de humor. "Eu a encontrei, Farid," ele sussurrou, a confissão arrancada de suas entranhas. "A mulher dos meus sonhos. Ela é real." Os olhos de Farid se arregalaram em choque, mas Kael continuou, a voz quebrada pela agonia. "E ela está prometida a outro homem. O universo esperou 7 anos para me dar o que eu mais queria, apenas para me mostrar que eu não posso tê-la. É a piada mais cruel que já me contaram." O desespero em sua voz era palpável. A vulnerabilidade do homem mais poderoso do mundo, exposta sob a luz da lua do deserto. O confronto seguinte foi uma dança verbal perigosa. Encontraram-se nos jardins ao entardecer, o céu sangrando em tons de laranja e roxo. O pretexto era a pequena Amira, mas a conversa rapidamente se desviou. "Ela tem um espírito forte", disse Lina, observando a menina correr. Algumas criaturas não nasceram para serem domadas. Seus olhos se encontraram e o verdadeiro significado de suas palavras pairou no ar. Talvez elas apenas esperem pelo mestre certo para lhes mostrar o valor de uma gaiola dourada. Kael respondeu, a voz um veludo áspero. A tensão sexual era uma entidade viva entre eles, palpável como o calor que emanava das areias do deserto. Ou talvez a liberdade seja mais valiosa do que qualquer ouro. Ela retrucou, a respiração curta. Era uma discussão sobre a mira, sobre falcões, sobre qualquer coisa, exceto sobre eles mesmos, e por isso mesmo era inteiramente sobre eles. Um quase beijo verbal, interrompido apenas pela força de vontade de ambos. O destino, ou talvez a obsessão de Kael, forçou a situação. Uma tempestade de areia súbita e violenta desceu sobre o palácio, forçando todos a se abrigarem. Lina estava em um dos pavilhões de vidro do jardim quando o mundo exterior se tornou um turbilhão de areia e vento. E então, a porta se abriu e ele entrou, fechando-a contra a fúria da tempestade. Estavam presos, sozinhos. O som do vento uivando lá fora criou uma bolha de silêncio íntimo e aterrorizante. As máscaras caíram. "Você é feliz aqui, Lina?" ele perguntou. A voz desprovida de qualquer artifício, apenas uma vulnerabilidade crua que a desarmou. A pergunta a quebrou. "Eu não sei o que é felicidade."
Ela confessou em um sussurro. A confissão foi um convite, uma ponte sobre o abismo. Ele deu um passo, depois outro. A distância entre eles se evaporou, o ar se tornando espesso, pesado com o inevitável. Seus rostos estavam a centímetros de distância. Lina podia ver as partículas de ouro em seus olhos escuros, sentir o calor de sua respiração em sua pele. O mundo inteiro se resumia àquele espaço minúsculo. Aquela tensão insuportável. Seus lábios se entreabriram em uma prece silenciosa e os dele seguiram o movimento. Ele ergueu a mão, os dedos tremendo, e roçou a mecha de cabelo de seu rosto, o toque enviando uma onda de fogo líquido por suas veias. O tempo parou. O som do vento, o mundo, tudo desapareceu. Era para acontecer, era inevitável. E então, um estrondo violento soou, não do lado de fora, mas da porta do pavilhão, seguido pelo grito agudo de Amira, que os procurava assustada. O momento se estilhaçou em 1 milhão de pedaços. Eles se afastaram como se tivessem sido queimados. A vergonha e a frustração, uma barreira fria entre eles. O quase toque, a quase confissão, era agora uma ferida aberta, mais dolorosa e infinitamente mais perigosa do que qualquer distância jamais fora. A notícia chegou não como um trovão, mas como o deslizar silencioso de uma serpente. Uma carta selada com o brasão de Al-Hajar, entregue a Lina por uma zóia de rosto grave. O Sheik Omar, em um gesto de cortesia e impaciência, havia antecipado sua chegada. Ele estaria em Cadira em 3 dias. 3 dias. O número ecoou na mente de Lina, roubando o ar de seus pulmões, transformando o palácio em uma câmara de eco para seu pânico. 45 dias haviam se tornado 72 horas. O tempo, que antes se arrastava, agora corria em sua direção como um predador faminto. A realidade de sua sentença, a frieza do dever e da honra, desceu sobre ela como uma mortalha de gelo, ameaçando extinguir a chama caótica e aterrorizante que Kael havia acendido em sua alma. Cada batida de seu coração era um grão de areia caindo em uma ampulheta que se esvaziava rápido demais, empurrando-a para um abismo de resignação do qual ela sabia que não haveria retorno. Quando Farid informou Kael da chegada iminente de Omar, a reação do Sheik foi assustadoramente silenciosa. Ele não gritou, não quebrou nada. Ele simplesmente ficou de pé, o corpo se tornando uma estátua de fúria contida, a energia em seu escritório caindo a uma temperatura glacial. Seus nós dos dedos ficaram brancos ao se agarrarem à borda de sua mesa de mogno, a madeira maciça gemendo sob a pressão. Um único pensamento, primitivo e absoluto, queimou através de sua mente, incinerando todas as convenções, todos os tratados, toda a lógica. Ela é minha. A máscara do soberano desapegado se desintegrou, revelando o homem obcecado por baixo, um homem que havia passado 7 anos caçando um fantasma e que agora se recusava a perdê-la para a realidade. Ele olhou para Farid, os olhos escuros brilhando com uma determinação perigosa e implacável. "Prepare meus guardas." Sua voz era baixa, um rosnado mortal. "Ninguém a levará deste palácio. Ninguém." A decisão estava tomada. Uma declaração de guerra contra o destino. Ele a encontrou naquela noite, no mesmo pavilhão de vidro onde a tempestade os havia aprisionado. A lua do deserto banhava o espaço em uma luz prateada e fantasmagórica. Lina estava de pé, de costas para ele, uma silhueta de desespero. Ele não fez barulho, mas ela sentiu sua presença como uma queimadura na pele. Ela se virou lentamente, o rosto pálido, os olhos grandes e assombrados. "Você vai?" ele perguntou. A voz desprovida de formalidade, cada sílaba carregada com o peso de sua fúria e dor. "Eu não tenho escolha."
Ela sussurrou, as palavras se quebrando no ar. Ele deu um passo à frente, invadindo seu espaço, o calor de seu corpo, uma agressão contra a frieza de sua resignação. Sempre há uma escolha. Ele retrucou, a voz um veludo áspero. Você só precisa ter a coragem de fazê-la. A verdade crua de suas palavras pairou entre eles, uma acusação e um convite, forçando-a a confrontar a prisão que ela havia aceitado como seu destino. As barreiras de Lina finalmente se romperam. Lágrimas silenciosas e quentes começaram a escorrer por seu rosto, cada uma confissão de sua impotência. Coragem! Sua voz era um fragmento de vidro quebrado. Minha família depende desta aliança. Minha honra está ligada a esta promessa. Sheikh Omar é um homem bom que não merece ser traído. Ela ergueu os olhos para ele. A agonia de seu conflito exposta para ele ver. Você não entende o que é estar presa. Cada parte de mim grita para fugir, para escolher isto. Ela gesticulou para o espaço elétrico entre eles. Mas eu não posso. A confissão final escapou de seus lábios em um sussurro devastador. Eu sinto por você o que eu nunca imaginei ser possível sentir, e é por isso que eu preciso ir, porque ficar me destruiria. A vulnerabilidade dela era uma ferida aberta, um convite para a ternura ou para a devastação total. A confissão dela o atingiu como um soco, quebrando a última camada de sua armadura. Ele segurou o rosto dela entre as mãos, os polegares enxugando suas lágrimas com uma delicadeza que contradizia a tempestade dentro dele. Você acha que eu não entendo de prisões? Ele perguntou, a voz rouca de emoção. Por 7 anos, Lina, por 7 longos e áridos anos, eu sonhei com seu rosto. Recusei cada aliança, cada retrato, cada mulher, porque nenhuma delas era você. A revelação pairou no ar, impossível e inegável. Eu não me importo com tratados, com honra, com o que o mundo dirá. Eu a encontrei. O universo me deve isso. Sua intensidade era avassaladora, uma força da natureza. Eu não estou pedindo para você quebrar uma promessa. Estou implorando para você escolher a si mesma. Escolha a mim. Sua declaração não era uma oferta, era uma reivindicação. Uma promessa de que ele queimaria o mundo para mantê-la ao seu lado. As palavras não eram mais suficientes. O abismo entre o dever dela e o desejo dele só poderia ser transposto por um ato de rendição. Kael inclinou a cabeça e seus lábios se encontraram. Não foi um toque gentil, foi uma colisão, uma combustão de 7 anos de anseio e 3 dias de pânico. O beijo era desesperado, possessivo, uma tentativa de marcar a alma dela como sua. Lina respondeu com a mesma fome, os dedos se agarrando aos ombros dele, o corpo se moldando ao dele em uma entrega total e imprudente. O gosto dele era de poder, de solidão e de uma devoção avassaladora. O mundo se desintegrou em calor, em pressão, na textura de seus lábios, no som de suas respirações ofegantes. Naquele momento, eles eram um, mas a realidade era uma lâmina fria. Ela se afastou, tremendo, o beijo ainda queimando em seus lábios. Eu preciso ir, ela sussurrou. A sentença mais dolorosa que já proferira. Ele a deixou ir, mas seus olhos fizeram uma promessa silenciosa e mortal. Isto não era um adeus. Era apenas o começo da batalha. O dia da partida de Lina não chegou com um estrondo, mas com o silêncio resignado de uma execução. A pequena Amira se agarrou às suas pernas, o rosto molhado de lágrimas, a voz um soluço quebrado que pedia para ela ficar, uma súplica que rasgou o que restava do coração de Lina. Ela se ajoelhou, abraçando a criança com uma força que desmentia a calma em seu rosto, sussurrando promessas vazias de visitas que ambas sabiam que nunca aconteceriam.
Cada item que ela guardava em sua pequena mala era um peso, um pedaço de uma vida que ela estava sendo forçada a abandonar. Mais tarde, vestindo o traje de noiva enviado por Omar, um vestido de seda pesada e fria, ela se sentiu como um fantasma se preparando para seu próprio funeral. A mulher no espelho era uma estranha. Uma boneca de porcelana com olhos vazios, o coração uma pedra de gelo no peito, cada batida um eco doloroso do beijo que ela tentava desesperadamente esquecer. A resignação era sua única armadura, mas por baixo dela, sua alma sangrava silenciosamente. Enquanto Lina se preparava para seu destino, Kyle se desintegrava. O homem que comandava nações de seu escritório de mogno agora estava cativo dele, uma prisão de luxo e silêncio. Por 2 dias inteiros, ele não comeu, não dormiu, mal se moveu. As bandejas de comida intocadas esfriavam sobre a mesa. Os documentos urgentes acumulavam-se como monumentos à sua paralisia. Farid entrava e saía, a preocupação gravada em seu rosto, tentando argumentar, consolar, provocar qualquer reação. Mas Kyle estava perdido em um deserto interior, mais vasto e árido do que qualquer duna de Qadira. Pela primeira vez em sua vida, seu poder colossal era inútil. Ele podia comprar exércitos, derrubar governos, mas não conseguia reverter o tempo, não conseguia apagar uma promessa, não conseguia impedir a mulher que era o ar em seus pulmões de caminhar para os braços de outro. A impotência era um veneno, corroendo-o por dentro, deixando apenas uma casca vazia e desesperada. A cerimônia se aproximava com a inevitabilidade de uma maré. Os jardins do palácio, antes um refúgio, foram transformados em um palco para a tragédia de Kyle. Flores exóticas, cujas cores vibrantes pareciam zombar de sua dor, foram arranjadas em arcos opulentos. O aroma doce e enjoativo delas era uma afronta ao cheiro de jasmim que ele para sempre associaria a ela. Convidados de reinos distantes começaram a chegar, suas risadas e conversas flutuando pelas janelas abertas de seu escritório. Cada som, um prego sendo martelado em seu caixão. A atmosfera era de celebração, mas para Kyle era um funeral. O tempo se esgotava. Cada segundo um grão de areia caindo na ampulheta de sua agonia. A inevitabilidade da situação era uma muralha de aço à sua frente, impenetrável e fria, e ele estava acorrentado a ela, forçado a assistir ao desmantelamento de sua única chance de felicidade. Foi no crepúsculo do 3º dia, enquanto observava as luzes da cerimônia começarem a piscar nos jardins, que algo dentro de Kyle se partiu e se refez. Uma clareza cruel e ofuscante o atingiu. O que era Qadira? Um monte de areia e ouro. O que era seu poder? Uma ilusão que não podia lhe dar a única coisa que importava. Ele não conseguiria viver sem ela. Não era uma hipérbole romântica. Era uma verdade física, como a necessidade de respirar. Viver em um mundo onde ela pertencia a outro homem seria uma tortura sem fim, um inferno diário. Naquele instante, o sheik morreu e o homem nasceu. Um homem que estava disposto a incendiar seu reino, a destruir alianças, a se tornar um pária aos olhos do mundo, tudo por ela. O escândalo seria colossal, sua reputação seria destruída, e ele descobriu, com uma certeza aterrorizante e libertadora, que não se importava nem um pouco. O amor era a única lei que ele obedeceria. No quarto designado para a noiva, Lina olhou para seu reflexo. O vestido era uma obra de arte, mas parecia uma mortalha. O véu delicado, que em breve a esconderia de Omar, parecia uma teia de aranha, sufocando-a. Foi então, ao encontrar seus próprios olhos no espelho, que ela viu a verdade. Aquela vida de dever, honra e segurança seria a pior das prisões. Uma cela confortável, sim,
mas uma cela mesmo assim, onde ela passaria o resto de seus dias lembrando do gosto do beijo de Kael, do calor de seu toque, da promessa de fogo em seus olhos. Ela estava cometendo um erro terrível, um suicídio da alma. Pela primeira vez, a pergunta proibida se formou em sua mente. Não como um sussurro, mas como um grito. E se ela escolhesse a si mesma? E se ela escolhesse a tempestade em vez do porto seguro? Um pânico desesperado a inundou. A coragem finalmente floresceu em seu coração, mas a música da cerimônia já começava a flutuar pela janela. Seria tarde demais. A decisão de Kael foi instantânea e irrevogável. Ele se moveu com a precisão de um predador. A paralisia dos últimos dias substituída por uma energia letal. Ignorando os apelos desesperados de Farid sobre diplomacia e a honra de duas famílias, ele vestiu sua túnica cerimonial mais imponente, não como um convidado, mas como um rei indo para a batalha. "Você não pode fazer isso, Kael. Será uma declaração de guerra", gritou Farid, seguindo-o pelos corredores. Kael nem sequer olhou para trás. "Então que seja guerra." Sua voz era um aço frio. Nada no mundo o impediria. Ele chegou às grandes portas dos jardins no exato momento em que os arautos anunciavam a entrada da noiva. A música inchou, os convidados se levantaram e lá, no final do longo tapete persa, ele a viu. Lina, envolta em seda e véus, começou sua caminhada lenta e final em direção a outro homem. O evento climático havia começado e ele estava prestes a despedaçá-lo. Os jardins do palácio eram um espetáculo de opulência, um palco cruelmente belo para a execução de sua alma. Lina caminhava pelo tapete persa, cada passo um movimento mecânico, o corpo uma concha vazia. O vestido de seda pesava sobre seus ombros como uma mortalha, e o véu transformava o mundo em um borrão de cores vibrantes e rostos anônimos. Ao seu lado, o Sheik Omar era uma presença sólida e respeitosa, completamente alheio à tempestade de gelo que se formava dentro dela. O celebrante começou a falar. As palavras antigas e sagradas, um zumbido sem sentido em seus ouvidos. Ela se concentrou na sensação de seus dedos frios, na batida lenta e pesada de seu coração. Uma marcha fúnebre para a mulher que ela poderia ter sido. A resignação era uma armadura frágil, e por baixo dela, a memória de um beijo desesperado queimava como uma brasa, uma tortura silenciosa que prometia durar uma vida inteira de dever e silêncio. Foi então que o mundo parou. Não gradualmente, mas de forma abrupta e violenta, como se uma mão divina tivesse interrompido o fluxo do tempo. Um som de comoção nas portas dos jardins, um grito contido, e então um silêncio chocado e pesado desceu sobre a multidão. A música parou no meio de uma nota, suspensa no ar como um pássaro ferido. Lina ergueu os olhos, o coração tropeçando dolorosamente em seu peito, e o viu. Kael estava ali, recortado contra a luz do entardecer, uma figura de fúria e determinação implacáveis. Ele não caminhou, ele avançou. Cada passo uma declaração de guerra contra o destino. O mar de convidados se abriu diante dele, uma onda de seda e joias recuando diante da força de sua vontade. Seus olhos, escuros e febris, encontraram os dela através da distância. Uma lança de fogo que incinerou o véu, o dever e tudo o que se interpunha entre eles. Pare esta cerimônia. A voz de Kael não era um grito, mas um comando de aço frio que cortou o silêncio, ressoando nos ossos de cada pessoa presente. Ele parou a poucos metros do altar improvisado, o olhar fixo em Lina, ignorando o Sheik Omar, os convidados chocados, o mundo inteiro. "Esta mulher não se casará com você", ele disse, dirigindo-se a Omar, mas sem nunca desviar os olhos dela. "Ela não pode, porque ela é minha, ela sempre foi."
Um suspiro coletivo percorreu a multidão. Eu fui um tolo, um covarde cego pelo orgulho. Eu a rejeitei, a abandonei e cometi o maior erro da minha vida. Mas eu não vou perdê-la. Sua voz se quebrou por um instante, uma rachadura em sua armadura de poder que revelou a agonia por baixo. Eu não me importo com tratados, com alianças ou com a honra. Eu queimaria este reino até as cinzas por ela, porque um mundo sem ela não vale a pena ser governado. O caos explodiu. Murmúrios chocados se transformaram em conversas audíveis. O pai de Lina parecia prestes a desmaiar. A mãe cobria a boca em horror. O rosto do Sheik Omar era uma máscara de fúria humilhada, os punhos cerrados ao lado do corpo. O escândalo era monumental, uma mancha indelével na honra de duas das mais poderosas famílias do deserto. Mas Kael permaneceu imóvel em meio à tempestade que criara, um farol de certeza em um mar de confusão. Ele ignorou o pandemônio. Seus olhos, agora suplicantes, nunca deixaram o rosto de Lina. Ele deu mais um passo e estendeu a mão, a palma aberta. Uma oferta de salvação e ruína. Lina, sua voz era agora um sussurro que apenas ela parecia ouvir. Eu sei que não mereço, mas eu imploro. Escolha a si mesma, escolha a nós, venha comigo. A escolha era dela, pública e aterrorizante. O peso de dois mundos em seus ombros. O tempo se esticou até o ponto de ruptura. Lina sentiu o peso de centenas de olhares sobre ela, cada um julgamento, uma condenação. Sua família, sua honra, a segurança de uma vida inteira. Tudo isso estava atrás dela, com o Omar. À sua frente estava o caos, a paixão. Um homem que a havia quebrado e que agora oferecia a única cola que poderia consertá-la. Seu coração, antes uma pedra de gelo, agora batia com uma violência que a deixava sem fôlego. Ela deu um passo, não para trás, mas para o lado, afastando-se de Omar. Então, outro. Com uma determinação que nasceu das profundezas de sua alma, ela caminhou em direção a Kael. Cada passo era um elo de corrente se quebrando. Ao alcançá-lo, ela ergueu as mãos trêmulas e, em um gesto de desafio supremo, removeu o véu, deixando-o cair no chão como uma bandeira de rendição ao seu próprio coração. Sim, ela sussurrou e colocou sua mão na dele. A corrente elétrica que passou entre eles selou o pacto. Omar deu um passo à frente, a mão em sua adaga cerimonial. Você não a levará. Mas Kael nem sequer olhou para ele. Com um movimento fluido, ele ergueu Lina em seus braços, o corpo dela leve contra o dele, e se virou, caminhando para longe do altar desfeito e da multidão em choque. Ela já fez sua escolha. A voz de Kael era final, um epitáfio para a vida que Lina deixava para trás. Eles não correram, eles caminharam, um rei e sua rainha abandonando um campo de batalha. Só pararam quando chegaram ao pavilhão de vidro, seu santuário. Ele a colocou gentilmente no chão. O mundo exterior, silenciado pelo vidro e pela urgência entre eles. As palavras não eram mais necessárias. Seus lábios se encontraram em um beijo que não era de desespero, mas de certeza, de reencontro. Era a consumação de uma promessa feita em sonhos. A primeira página de uma história que eles finalmente escreveriam juntos, sob o olhar silencioso das estrelas do deserto. 3 meses se passaram, não como o tic-tac de um relógio, mas como o desabrochar lento e inevitável de uma flor do deserto após uma longa seca. A vida deles juntos não era uma paixão febril e constante, mas algo mais profundo, uma calmaria tecida com fios de intimidade e compreensão silenciosa. Kael acordava não mais com o corpo queimando por um fantasma, mas com o calor real da pele de Lina contra a sua. Os cabelos escuros espalhados pelo travesseiro de seda como a mais preciosa das tapeçarias.
As manhãs eram preenchidas pelo aroma de café e jasmim, as tardes por leituras compartilhadas na biblioteca, que antes fora uma câmara de tortura para ela, e as noites por conversas sussurradas sob o dossel de estrelas. Ele descobriu que a mulher real era infinitamente mais fascinante que o sonho, com seu humor rápido, sua inteligência afiada e uma força que o humilhava e o inspirava. O poder, a riqueza, tudo se tornou pano de fundo para a simples e avassaladora verdade de tê-la ao seu lado, transformando seu palácio de ouro em um lar. A validação de sua escolha chegou de forma inesperada e arrepiante. Farid, agora um amigo leal e um conselheiro cuja admiração por Lina era evidente, trouxe a notícia com um rosto sombrio. Uma investigação discreta, ordenada por Kael para garantir que nenhuma retaliação caísse sobre a família de Lina, revelou uma verdade terrível sobre o Sheikh Omar. Seu nome, sinônimo de honra, escondia uma história de crueldade. Sua primeira esposa não havia morrido de uma doença súbita, como se dizia, mas em circunstâncias misteriosas que sugeriam abuso e desespero. A revelação atingiu Lina não com alívio, mas com um calafrio de gratidão pelo destino que a salvara. Kael assegurou enquanto ela tremia. A compreensão do abismo do qual ele a arrancara, solidificando seu vínculo de uma forma que nenhuma cerimônia poderia. Eu estava errado, Farid admitiu a Kael mais tarde, a voz baixa. Você não destruiu um tratado, você salvou a vida dela. E no processo, salvou a sua própria. A pequena Amira floresceu sob o sol de sua felicidade conjunta, o medo em seus olhos, substituído por uma alegria contagiante. Ela se tornou a sombra de ambos. Uma presença constante que enchia os corredores silenciosos com o som de risadas infantis. A criança, que antes temia cavalos, agora cavalgava com a confiança de uma princesa, com Kael de um lado e Lina do outro. Uma imagem de família que curava as feridas de todos eles. O escândalo que abalou o reino, gradualmente, se transformou em lenda. A história do Sheikh que desafiou a tradição por amor, uma narrativa sussurrada com admiração nos souks e salões. Até mesmo a família de Lina, após uma visita tensa, cedeu ao ver o brilho inegável nos olhos da filha, enviando uma carta de reconciliação que finalmente removeu a última sombra de culpa do coração dela. A sociedade não apenas perdoou, ela passou a celebrar a coragem deles, vendo em sua união não uma quebra de honra, mas a forja de uma nova e mais verdadeira. Na noite do aniversário de 3 meses de sua escolha, Kael a levou ao grande salão de baile. Estava vazio, iluminado apenas por milhares de velas, o ar pesado com o perfume de jasmim. Não havia música, exceto a batida de seus corações. Em suas mãos, ele não trazia joias, mas um livro encadernado em couro vermelho. Ele o abriu na primeira página, onde sua caligrafia forte e decidida preenchia o pergaminho. Para minha esposa, meu sonho, minha realidade. Ele começou a ler, a voz embargada. Era a primeira de muitas cartas que ele prometia escrever para ela. Uma para cada dia de suas vidas. Ele estava agora se tornando o devoto que ela um dia fora, completando o círculo de sua história. Ela o beijou, as lágrimas se misturando ao sorriso. O nome dela não era mais um fogo em seus lábios no silêncio do despertar. Era a primeira e a última palavra que ele pronunciava, a âncora de sua alma, a prova viva de que o amor, uma vez reconhecido, era o único reino que valia a pena governar.